Bom dia, Maria. Como é que você está? Bom dia, irmã Rosane. Que bom. Minha mãe também chegando aqui. Bom dia, mãe. Que prazer estar mais uma manhã com vocês. Um feriado, né? Um feriado. Hoje é feriado. E que bom, né? Um tempo de descanso também, de conscientização. E que Deus nos faça quebrar todos os muros dos preconceitos que às vezes destroem uma linda teologia da criação, porque todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É essa teologia que deve ser o óculos para enxergarmos, a vida, o mundo, os homens. E aliás, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, bom dia, Fernando. Estou vendo o irmão Fernando aqui, irmã Ana, Carla, que bom. Carol, também estou vendo aqui entrando. Cíntia, que bom. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe essa nossa manhã, esse nosso tempo agora, juntos, em torno da palavra de Deus. Eu já até fixei aqui para vocês o texto que nós vamos, sobre o texto que nós vamos conversar, que é o texto de Marcos, capítulo 8, de 1 ao 10. Eu quero ler para você a palavra de Deus em Marcos, capítulo 8, do 1 ao 10, e então nós vamos orar juntos, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Vamos fazer isso? Então eu quero ler para você o texto de Marcos, capítulo 8, de 1 ao 10. Está aqui fixado. Leio para você. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Que bom! Acabamos de ler a palavra de Deus, em Marcos capítulo 8. Estou vendo aqui a Patrícia, uma grande pessoa, uma grande serva do Senhor. Estou vendo aqui a Aline, a Eliane, a Iracema. Bom dia, que Deus abençoe a nossa manhã. Depois de ter lido a palavra de Deus em Marcos capítulo 8, eu quero então orar com você. Se você pode, vamos fechar os olhos então e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma manhã diante da Tua palavra. Os nossos corações têm fome, têm sede, assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma, Senhor, anseia pela Tua presença, pela Tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam fartos aqui, ó Deus, porque é o Teu pão que está sendo dividido, é o Teu pão que está sendo compartilhado nesta mesa da ceia do Senhor, nessa mesa eucarística. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que os nossos corações se abram para acolher a Tua preciosa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso tempo. Veja só, a palavra de Deus diz: naqueles dias, assim começa esta
preciosa narrativa de Marcos capítulo 8, de 1 a 10. Naqueles dias, este é o início dessa preciosa narrativa, aliás, segunda narrativa que trabalha o mesmo conceito, a multiplicação dos pães e dos peixes, que trabalha um momento incrível, um momento de milagre, um momento em que os pães, os peixes são preciosamente divididos na grande mesa eucarística. 2 cenários, 2 momentos preciosos. A multidão se alimenta do milagre, do pão multiplicado. Uma multidão faminta. Agora, quais dias? Porque se esta narrativa e segunda, que disserta sobre a multiplicação dos pães e peixes, começa com essa expressão naqueles dias, a pergunta mais importante que temos que fazer para compreender esta narrativa é: quais dias? Quais dias? Já que essa narrativa começa dizendo naqueles dias, quais dias? Bem, a resposta é simples. Nos dias que circunscrevem a passagem de Jesus pelos territórios gentios. Vocês se lembram das últimas narrativas, as que nós trabalhamos durante essa semana? Como Jesus, por exemplo, considerou puros todos os alimentos? Sim, Jesus considerou puros todos os alimentos ao dizer: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. O que contamina o homem na lógica de Cristo? Nas palavras de Jesus, o que sai do homem. Pois o que sai do homem, de dentro do coração do homem, isso sim é o que o contamina. Os assassínios, adultérios, tudo isso procede do coração do homem. Não é o que o ser humano come. Os males que contaminam o homem vêm de dentro, e não das mãos impuras dos discípulos que não observavam a tradição dos anciãos, porque eles comeram sem lavar as mãos, as mãos por lavar. Eles comeram e foram condenados pelos religiosos do tempo de Jesus, pelos doutores da lei, porque eles diziam: eles não observam a tradição dos homens, a tradição dos anciãos, porque eles comem por lavar as mãos. Veja, não é isso que contamina o homem, mas os males que procedem de dentro. Aliás, uma narrativa, por exemplo, que se assemelha à experiência que Pedro tem em Jope. Porque lá em Jope, no capítulo 10 de Atos, um lençol que desce com alimentos impuros, naquele êxtase que Pedro tem. Em êxtase, Pedro então vê alimentos impuros e uma voz dizendo: não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso antes de ir para a casa de Cornélio. Porque na casa de Cornélio, ele teria que entrar numa casa impura de gentios. Na família de Cornélio, proclamar o evangelho a impuros, a gentios. E o Espírito Santo, como desceu em Atos 2, também desceu na casa dos impuros, dos gentios, na casa de Cornélio. Agora veja, esta narrativa dos alimentos impuros, do comer por lavar as mãos, ela antecede as experiências que Jesus tem com a mulher Ciro-fenícia, em território gentio. Nós estudamos sobre a mulher Ciro-fenícia. Não é certo lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Sim, Senhor, mas as migalhas me são suficientes. Isso aconteceu em território gentio. Da mesma forma, a cura do surdo e gago na região de Decápolis, uma região gentia. Então, naqueles dias, quais dias? Nos dias que circunscrevem essas experiências em território gentio. Jesus estava provavelmente em Decápolis, nessa segunda multiplicação dos pães e peixes. E por isso é tão importante perguntarmos quais dias. Porque se a primeira multiplicação dos pães e peixes acontece na Galileia, a segunda multiplicação dos pães e peixes provavelmente acontece em Decápolis ou em alguma região dos gentios.
As duas narrativas são praticamente iguais. Jesus e os seus discípulos estão com uma multidão faminta, num lugar deserto, eles não tinham o que comer, eles poderiam desfalecer no caminho. Jesus pergunta: quantos pães tendes? A multidão é convidada a se assentar. Jesus ora, reparte os pães, os peixes, a multidão come até se fartar e os próprios discípulos juntam as sobras em cestos. Vejam, as duas narrativas são semelhantes, são quase iguais. Agora, o que há de belo nessa segunda multiplicação dos pães e dos peixes é que o mesmo pastor que se compadeceu daquela primeira multidão lá na Galileia, vocês se lembram? Eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus se compadeceu daquelas ovelhas que não tinham pastor. Aquele mesmo pastor que se compadeceu daquelas ovelhas está em território gentio, também se compadecendo de uma multidão faminta. O mesmo pastor que se compadeceu em Israel está se compadecendo em território gentio, em Decápolis. Sim, daquela multidão faminta, de Ciro-fenícios, a região da Fenícia, a região de Decápolis, as regiões gentias, a condição desértica, a fome, e o pastor que se compadeceu lá em Israel também se compadece nas regiões gentias. Se compadece lá em Decápolis e multiplica os pães e peixes. E veja, essa multidão faminta que está no território gentio está tão faminta de Deus que perderam a noção do tempo. Jesus já estava com eles há 3 dias. Eles ignoraram completamente as necessidades básicas como alimentação. Se Jesus despedisse essa multidão faminta, ele mesmo disse, eles desfaleceriam pelo caminho. Uma multidão faminta da presença de Jesus, 3 dias, e eles se esqueceram das coisas mais elementares. Imagina, a presença de Jesus é tão especial que às vezes nós estamos dentro dela e nos esquecemos das coisas mais básicas, das necessidades mais básicas. Que Jesus nos convide a um relacionamento íntimo e profundo como este. Veja, ambas as narrativas acontecem na ambiência desértica. Nós temos que entender isso. Ambas as narrativas, ambas as multiplicações de pães e peixes acontecem na condição desértica, na ambiência desértica. Uma nas terras de Israel, outra nos territórios gentios. Ambas as condições desérticas, no meio da escassez. O deserto lembra isso, a falta d'água, a falta do alimento. Ambas as condições são descritas como desérticas. Ambos os povos, judeus e gentios, vivem a condição desértica. E lá no meio da escassez, no meio da condição desértica, multiplicou-se pães e peixes abundantemente. Aliás, fato que supera inclusive a própria experiência desértica do povo que saiu do Egito e chegou na terra prometida, porque em ambas as narrativas em Marcos, da multiplicação dos pães e peixes, sobraram cestos. E no deserto do Egito até a terra prometida, a conquista da terra prometida, não poderiam haver sobras. Aqui, 12 cestos sobram, 7 cestos sobram. E vejam, há aqui uma verdade incrível. Primeiro, a superioridade daquilo que acontece em ambas as narrativas quando nós as contrastamos com a realidade desértica do povo que atravessou do Egito até a conquista da terra prometida. Porque em ambas as narrativas nós temos sobras. A primeira, em Marcos 6, de 30 a 44, em Israel, sobram 12 cestos. 12 que simboliza Israel. 12 que representa Israel. Em Marcos capítulo 8, narrativa que estamos lendo hoje, sobraram 7 cestos.
um número que representa as nações gentias ao redor de Israel. Porque o que diz lá em Josué 3,10? Eu vou ler para você. Josué 3,10. E acrescentou: desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus, 7 nações. Se na primeira narrativa da multiplicação dos pães sobraram 12 cestos, que simboliza o povo de Israel, nessa narrativa sobraram 7 cestos, que simbolizam as nações gentias. E vejam o grande escândalo. Em ambas as narrativas, você tem o sequenciamento. Tomando, partiu-os, após ter dado graças, deu. Veja o sequenciamento. Repito mais uma vez. Em ambas as narrativas, tanto em território de Israel, na multiplicação dos pães, quanto em território gentio, na multiplicação dos pães, você tem este sequenciamento. Tomando o pão, os peixes, partiu-os, após ter dado graças, deu. Isso acontece, por exemplo, na instituição da ceia em Marcos capítulo 14, do 22 ao 24. Leio para você, diz assim a palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu-o e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou-o aos discípulos, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Dar graças, do verbo grego eucaristel, origem da palavra eucaristia, a ceia do Senhor. Dar graças, a ceia do Senhor nas multiplicações é dada aos judeus, mas também é dada aos gentios. Sobraram 12 cestos, Israel, 7 cestos, as nações gentias. Ambos os povos, os israelitas e os não-judeus, os não-israelitas, participam da ceia do Senhor. Não há muros. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue. Esta é a Eucaristia, a ceia do Senhor. E Jesus convida para essa ceia todos os povos, todas as nações, todas as etnias. No Evangelho não há muros, porque Deus quer um mundo sem muros, sem preconceitos, sem escusas, divisões, sem racismos. Porque o racismo é uma violência contra o Deus Criador de todas as criaturas. O Deus Criador de toda a criação, cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se há diferenças raciais, se há diferenças sociais, se há injustiças, se há preconceitos, tudo isso procede de dentro do coração do homem quedado, caído, que se desfigurou na queda lá no Éden. Porque Deus nos criou iguais. Deus nos criou conforme a imagem e semelhança dele. Somos a imagem de Deus. Sim, somos a imagem, somos aqueles que deveríamos apresentar o próprio Deus. Infelizmente, na queda, o ser humano se tornou tão miserável, produtor de injustiças. Os males que vêm de dentro geram estruturas de injustiça, de preconceito, de racismos. Que Deus nos ensine, diante das cenas da multiplicação dos pães e peixes, que não há etnias que não se derretam diante do Evangelho, que não há muros que não derretam diante da presença do Evangelho.
porque no Evangelho não há gregos nem judeus, nem homens nem mulheres, nem escravos nem senhores, não. Todos nós somos um único povo, o povo de Jesus, o povo de Jesus, o povo sem muros, o povo sem preconceitos, o povo que é a imagem de Deus, o povo que simboliza ou deveria simbolizar a justiça, a igualdade, a luta contra os preconceitos. Que esse pão, que esse vinho, que esse corpo, que esse sangue sejam bebidos, sejam comidos por nós nessa grande mesa eucarística da fraternidade, da justiça, da igualdade, do encontro amoroso com o outro, do encontro caridoso com o outro, do encontro onde os pães são divididos, o vinho é distribuído e os corações se fartam. Se fartam. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos dê uma manhã riquíssima na presença dEle. Um feriado em que a gente tenha consciência de que injustiças, que estruturas que procedem, estruturas injustas que procedem dos males lá de dentro do coração, precisam ser deterioradas diante de um evangelho que multiplica no deserto de Israel, mas multiplica no deserto dos gentios. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Estou vendo aqui o grande Gabriel, Mateus, 2 alunos meus, 2 grandes teólogos, que Deus abençoe vocês. Estou vendo aqui meu pai, a Vânia, a Carla. Vamos orar juntos? Vamos orar para que Deus nos abençoe? Senhor, muito obrigado por esta manhã, mais uma manhã na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia muito especial, muito. Que a Tua palavra, Senhor, quebre as injustiças, que a Tua palavra, Senhor, quebre os preconceitos, que a Tua palavra nos ensina que nos desertos de Israel o Senhor multiplicou pães e peixes, que nos desertos dos territórios gentios o Senhor também multiplicou pães e peixes, porque não há muros. Não há muros. O Senhor destruiu os muros. O Senhor uniu na sua igreja todos os povos, todas as etnias, todas as línguas. Sim, Senhor, todas as cores. O Senhor uniu num só povo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração. Patrícia, que saudade de você. Que Deus abençoe muito o seu coração, Joãozinho, o Alan também, estou vendo aqui, a Drica, o Felipe, que bom, né? Meu amigo Felipe, lá de São Paulo, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, irmã Iracema, um carinho muito grande pela senhora, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê um dia lindo, isso mesmo, irmã Cíntia, somos o povo de Deus, sem muros, somos o povo de Deus, um só povo. Que Deus abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.